Boa noite! Vamos dar continuidade então ao nosso assunto alimentação e enxaqueca. A gente já falou sobre o que comer e o que não devemos comer, mas será que só isso que está envolvendo a alimentação e enxaqueca? Né? Então a gente vai continuar falando do como fazer o manejo da dor sem da enxaqueca através da alimentação, certo? Boa noite. Quem tá aqui no Face, manda uma mensagem para mim, para ver se eu consigo ver as mensagens de vocês. Boa noite, Gei. Cris, obrigada, Cris. Boa noite, boa noite. Então, tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Boa noite, Maria, Juliana. Quem estava aqui na semana passada e ouviu as últimas 2 semanas, né, que eu fiz as lives sobre esse tema de alimentação, quem é que estava aqui? Fê, Iane, boa noite. Legal, Elaine, boa noite. Li, muito bem. Fabiana, boa noite, Fabi, que bom que você tá aqui. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer aí quem fez as votações, né, nos meus stories, para contribuir com que eu pudesse montar a aula aqui para vocês, né, com as dúvidas dos alimentos que vocês têm mais no dia a dia, né? Então, a gente vai abordar um pouco esses alimentos num outro ponto de vista relacionado também ao estilo de vida, tá? Então, essa semana, né, da semana passada, algumas pessoas me mandaram mensagem querendo saber como é que funciona esse tratamento, né? O tratamento da enxaqueca através da alimentação. E aí, eu expliquei e vou aproveitar para explicar para vocês também, né, que o tratamento que eu faço, né, eu sou terapeuta ocupacional, meu tratamento é especializado em fazer mudança de estilo de vida. E esse tratamento, ele acontece através de um acompanhamento de diversos aspectos do seu estilo de vida. E a alimentação é um deles. Assim como a alimentação é somente um dos pilares, né, do estilo de vida que influenciam a enxaqueca. Então, a gente também trabalha a questão das emoções, a gestão das emoções, do estresse, da ansiedade, né, o sono, toda a sua rotina que envolve todas as atividades que você precisa fazer durante o dia e como organizar essas atividades de uma maneira que não desencadeie crises de enxaqueca para você, tá? Então, ele é um acompanhamento. Mas quem tiver mais dúvidas, algum interesse e precise de uma orientação específica, sabe? Eu faço uma avaliação completa e falo, olha, encaminho você, olha, você precisa de repente procurar esse profissional, aquele profissional, tá bom? Então, fiquem à vontade para entrar em contato também perguntando essas coisas, tá? Então, o assunto de hoje, então a gente vai falar de como, quando e por que a gente come, né? Aliás, eu esqueci de colocar o título aqui no Insta, deixa eu colar aqui. Fixar o comentário. Certo? Então, assim, quem aqui já foi num médico ou num nutricionista e saiu de lá com uma folhinha escrito o que pode e o que não pode comer, né? Normalmente o que não pode, né? Quem já foi saiu com essa folhinha. Eu sei que isso acontece, algumas pessoas me mandam folhinha e parece que essas folhinhas deixam as pessoas ainda mais confusas, né? Porque um médico na folhinha estava escrito que não podia banana, o outro estava escrito que não podia cebola, né? E aí você fala, e agora? Eu fico como, né? Então, vamos falar aí como é que por que isso não funciona, né? E aí eu achei uma frase muito interessante do Lucrécio, que foi um filósofo romano que viveu dos anos 50 ao ano 90 depois de Cristo, ou seja, 2000 anos atrás, um pouco menos,
mas quase 2.000 anos atrás, e ele já falava: o que é alimento para uns, para outros é um veneno amargo, né? E é mais ou menos por aí que a gente vai quando a gente fala de enxaqueca, né? Vocês vão ver que para alguns alimentos vai ser pior do que para outros, e como é que a gente faz para descobrir isso, tá bom? Então, olha só, por que é importante a gente falar, discutir, né, o papel da nutrição, da alimentação na enxaqueca ou na dor, tá? Porque o que eu vou falar aqui também serve para quem sofre com outras dores que sejam crônicas, tá bom? Então, assim, primeira coisa é que bons hábitos alimentares são essenciais para uma boa saúde como um todo. Então, a gente precisa falar de alimentação, porque a alimentação, né, tá ali na base da nossa saúde como um todo. Então, a gente não quer só se livrar da enxaqueca, mas a gente também precisa ter saúde, certo? Né? E porque, segundo critério aí que eu acho importante da gente discutir esse assunto de alimentação e enxaqueca, né? É porque alguns comportamentos relacionados com a alimentação, alguns comportamentos que a gente tem na hora que a gente está comendo, né? Eles podem ser determinantes ali para uma piora do nível de dor, né? Ou o desencadeamento de uma crise. Então, tem parte que também tá relacionado ao nosso comportamento. Por isso que o tema é como, quando e por quê, né? E o terceiro motivo pelo qual eu acho muito importante a gente falar disso é porque tem muita desinformação, né? Tem muita falta de informação. E aí, quanto mais informação vocês tiverem, mais vocês estão capacitadas para se prevenir de gente que de repente pode vir e não esteja falando coisas que você acha que encaixam para você, né? Eu acompanho alguns grupos que tem aí fechados de enxaqueca, já falei isso aqui também, né? Que tem muita opinião, né? Não é informação. Então a gente tem que separar o que é opinião, o que é informação. E aí, como o Lucrécio já falou, né? O que pode servir para um pode não servir para o outro. E isso pode às vezes confundir, né? Aí é o seguinte, desculpa a intervenção aí. Vocês já estão preparadas aí com papel e caneta na mão pra gente começar a falar desse assunto, né? Então, assim, né? O caráter principal dessa live é a informação, né? É gerar informação para vocês, é caráter informativo, tá? Nada que eu falar aqui substitui uma consulta, tá bom? Então, quando a gente fala da alimentação, né, a gente já falou que depende do nosso comportamento, não vale para todo mundo, e como está relacionado com uma boa saúde, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar a pessoa, né, você aí, por exemplo, está do outro lado, como um todo. Quais são as suas necessidades de nutrição, né? Quais são as suas necessidades de saúde, né? As necessidades alimentares que você tem. Vocês sabem, né? E aí, quando eu falo disso, por isso que fica difícil da gente falar uma coisa assim, ó, é 100% certo isso, ou isso é 100% errado, tá? Pessoal, aproveitem que eu ainda não entrei aqui a fundo no nosso tema, manda aqui no aviãozinho para a colega, chama mais gente aqui para essa live, pessoal do Face também compartilha aí com mais gente, para as pessoas entrarem, para mais gente poder ouvir tudo isso aí que eu vou falar. Então a gente vai falar do café, vai falar de chocolate, vai falar de gordura, fritura, do glúten, vamos falar de feijão com arroz, que muita gente pergunta, do leite, dos temperos, tá? Então, o que acontece, né? Hoje em dia, o que é mais aceito aí na área, né? As pesquisas mais falam o que é mais aceito em relação à nutrição e dor, né? É uma dieta de eliminação. E a gente fala uma dieta que vai eliminar aqueles componentes, aqueles alimentos, ingredientes que te fazem mal, que você é mais sensível, né? E aí, dentro disso,
né? Quanto mais fresco o alimento for, melhor. Então, já anota isso. Quanto mais fresco, melhor, né? É um dos maiores critérios, né? Vai ser um dos nossos lemas aqui hoje. Quanto mais fresco, melhor. Lembre-se sempre disso quando vocês forem comprar e comer alguma coisa, tá? E aí, quando a gente fala das suas necessidades de saúde, a gente tem que considerar se você tá acima do peso e precisa emagrecer, né? A gente sabe que excesso de gordura corporal é fator desencadeante de crise, sim, né? Aumenta a sua sensibilidade à dor. E aí a gente vai falar dessa relação com o intestino, a relação do cérebro com o intestino, que é uma relação muito direta, né? Esses dois órgãos estão super conectados pela mesma rede neural ali. Por isso que tudo que afeta o seu intestino negativamente vai afetar seu cérebro de uma maneira bem direta. Então, você precisa saber se você tá com o intestino permeável, se você tem, de repente, aquela síndrome de supercrescimento bacteriano da flora intestinal. Isso vai mudar e a gente vai falar conforme for falando dos alimentos, tá? Se você tem estresse ou ansiedade, também muda. Você sabe o que um corpo estressado precisa comer? O que um corpo ansioso precisa comer, né? Ou precisa evitar de comer, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de como que a gente come. E aí, o primeiro aspecto, e é o segundo lema principal aqui da aula hoje, é moderação. Se o primeiro foi quanto mais fresco, melhor, o segundo principal lema é moderação. E o que é moderação? Não é só a quantidade, né? Mas também como a gente come, né? Os horários que a gente come, se a gente come em horários regulares, ou se a gente tem o hábito de ficar pulando refeição, ou deixa para comer muito perto da hora do sono, isso atrapalha o sono. Se a gente belisca várias vezes durante o dia, né? Se a gente varia os ingredientes da nossa dieta, que às vezes fala assim, inhame é bom para enxaqueca, aí a pessoa só come inhame, né? E a gente sabe que todos os vegetais, legumes, né, são importantes para, ao todo, né, cada um tem uma vitamina necessária e a gente tem que estar variando, né? Então, assim, o que a gente precisa comer, quando a gente precisa comer e comer sem excessos, tá? Essa questão do horário regular é importante para quem tem enxaqueca, mais do que comer de 3 em 3 horas, como muitas pessoas falam que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Não necessariamente, mas é importante você sempre comer nos mesmos horários, porque o cérebro de quem tem enxaqueca precisa dessa rotina. E às vezes, por exemplo, né, quem nunca teve uma crise que começou no fim de semana? E por que isso acontece? Né? Porque você sai da rotina, saiu da rotina do sono e aí você saiu da rotina da alimentação também. Porque durante a semana, o seu horário de almoço é meio-dia. E aí chega no sábado, você dá uma beliscadinha meio-dia e vai almoçar lá para 2, 3 horas da tarde, tá? Isso vai ter um impacto, sim, na sua dor. Então, moderação tá relacionado a tudo isso, tá bom? Eu tenho aqui um tanto de coisa que eu anotei para falar para vocês, para não esquecer, tá? E aí, pra gente saber, vamos falar então assim de por que a gente come, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria que é interna, natural. Só que a gente se desconectou dele e não tá conseguindo mais ouvir ele, né? Quem aqui para perceber o impacto que um alimento específico que você come dá no seu corpo, né? Se depois que você come, você aumentou a sua dor, se você tava com alguma dor já, ou você não tava, começou, se você teve alguma sensação aflitiva, cansaço, sono, aquela sensação de peso no estômago, gases, arroto, tá, gente? Tudo isso são sintomas que estão relacionados com a sensibilidade a alguns alimentos. Então, você precisa comer e estar atento para perceber o que esses alimentos fizeram com o seu corpo,
Mas se você não para, se você come rápido, né, come em pé, come distraído, você não percebe essas coisas. Então, um passo muito importante, além de saber o que comer ou o que não comer, é você começar a perceber o que é que faz mal para você, né? O que é que tá te impactando. Então, é começar a perceber aí esses sintomas que acontecem ali quando você come. Se esses sintomas perduram mais algumas horas depois de você comer, é bom ficar atento, né? E para isso, eu sempre digo fazer o diário alimentar, né? O diário alimentar, onde a gente vai anotar pelo menos uma semana para você conseguir ir encontrando padrões, né? Padrões que o seu corpo vai respondendo àqueles alimentos, certo? Né? Então, eu já falei que tem os gatilhos alimentares de enxaqueca, mas nem todo o alimento que faz mal para quem tem enxaqueca é um gatilho. Então, não significa que você vai comer ele e ele vai te causar uma dor logo em seguida. Mas que o consumo dele, ao longo do tempo, ele acumula, né? Ele tem uma resposta acumulativa, né? Que te deixa mais sensível à dor. Então, a gente vai falar nesses dois aspectos, tá? Ainda falando de como comer, já falei, a gente prestar mais atenção no nosso... No que a gente tá comendo e a resposta que o corpo tá dando pra gente. E aí, também entra como é que a gente come. Se a gente tá comendo com atenção, o ideal é sim... é você fazer daquele momento um momento de pausa. O momento da alimentação é um momento de pausa, principalmente porque a maior parte das pessoas que sofrem com enxaqueca também sofrem de ansiedade e de estresse, né? E às vezes faz da hora da alimentação ainda um horário estressante, né? Quem aqui não come andando? Vai andando e comendo e fazendo alguma coisa junto, né? Ou tá trabalhando e tá comendo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa também estar atento, porque isso vai influenciar na sua dor, né? Então, como que a gente come com atenção? A gente faz daquele momento o momento da alimentação. Desconecta do celular, né? Senta para comer, não para comer em pé, né? Olha para o seu alimento, sente o cheiro do seu alimento, olha as cores que estão no seu prato, né? Sente a textura de cada um daqueles alimentos, a textura, esse sabor que aquilo tem na hora que aqueles ingredientes se misturam, né? Isso tudo é comer com atenção, né? E aí, uma coisa muito interessante também que algumas pessoas fazem é o ato de agradecer, né? O ato de agradecer aquela refeição, né? De estar sendo ali privilegiada, né, de ter um prato de comida. Isso é importante, isso faz a gente abaixar esse nosso nível de estresse e de ansiedade, que a gente também precisa cuidar, né, não é só ali a alimentação. Então, isso faz parte do nosso comportamento, dá para entender? Né? E aí, eu falei já dos horários, né, da regularidade, uma rotina de horários, que não precisa de ser de 3 em 3 horas, então isso aí entra no quando, né? Tentar não beliscar, né, gente? Porque essa coisa de comer durante o dia várias vezes, beliscar, entra no que a gente chama de alimentação desnecessária. E a alimentação desnecessária, ela tá sempre relacionada com um ganho de peso. Porque a gente vai comer alguma coisa doce, né? A gente vai comer normalmente alguma coisa para satisfazer ali algum sentimento ruim, algum tédio, um vazio, uma sensação de querer sentir alguma coisa boa através da alimentação, né? Então, a gente tem que evitar essas beliscadas, mesmo porque essas beliscadas de coisas doces estão relacionadas com a hipoglicemia, que é um dos gatilhos da enxaqueca, né? A gente faz essas beliscadas com um pãozinho, uma coisa docinha, e isso faz com que o açúcar no sangue sobe muito rápido e cai muito rápido. E quem é mais sensível a sofrer de hipoglicemia, né, acaba que sofre mais com essas beliscadas durante o dia, tá? Então, é melhor evitar ali o doce, né? E essa hipoglicemia, como a gente percebe?
se você sofre disso, né? Depois que você comeu aquele lanchinho, aquele docinho, você sente cansaço, o seu humor já começa a mudar, né? Você fica mais irritada e também pode vir a enxaqueca, tá bom? Então, falamos de como comer, quando comer e agora por que comer, né? E aí, já pegando esse gancho da alimentação emocional que a gente fala, né? Essa alimentação desnecessária que está normalmente relacionada com o nosso emocional, né? A gente quer se sentir bem através da alimentação, principalmente quem sente dor, porque a dor é um sentimento muito desconfortável, né? E muitas pessoas compensam essa sensação da dor com a comida. Então, a comida é um momento de trazer uma emoção ali um pouco melhor do que a dor, tá? Mas a gente pode sim treinar, por isso que eu falo que o tratamento é um treino, né? Outras maneiras de você sentir prazer, que não seja a alimentação. E esse prazer pode vir de uma atividade relaxante, uma atividade prazerosa, de repente aquela coisa que você fala, nossa, eu gostava tanto de fazer isso, faz tantos anos que eu não faço, né? Então, retomar atividades que sejam prazerosas, retomar os relacionamentos, né, com amigos, até para essas pessoas te darem suporte, isso é importante para você não descontar na comida, né? Então, o principal motivo da gente comer é pra gente se nutrir, né? Não é pra gente se sentir bem. Lógico que a gente tem um prazer comendo, não é pra comer o que você não gosta, né? Também. Mas é ter isso em mente. Lembra? Moderação. A gente pode comer as coisas que fazem bem pra gente, pode comer um chocolate de vez em quando, tomar um café de vez em quando, mas é usando da moderação, pra gente não ter a enxaqueca, tá bom? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Boa noite, doutora. Hoje tomei um pouco de café, em seguida já senti uma ânsia e a cabeça doeu, né, Daiane? Então, fique atenta. Talvez você seja uma pessoa ainda mais sensível ao café. Fabiana, estou sofrendo com muita insônia. Me deito às 22 horas e só consigo dormir às 3 da manhã. Aí já acordo ruim e tenho hipotiroidismo. Precisa ver se a questão da falta de sono, tudo tem a ver com a tireoide ou não. Pode ter, pode não ter. Normalmente é ansiedade, né? É aquela coisa que você deita a cabeça no travesseiro e vem aquelas imagens e pensamentos e o que eu tenho que fazer amanhã. E isso é que faz você não conseguir dormir, né? Uma agitação dos pensamentos, né? E dependendo do que a gente come, deixa a gente mais ansiosa, principalmente açúcar. Açúcar deixa a gente muito mais ansiosa. E quem é ansioso também deve evitar mais o café, né? Boa noite, quem tá chegando agora. Pessoal, manda coraçãozinho aqui pra mim no Insta pra chamar mais gente aqui pra essa live. Aperta no aviãozinho pra chamar mais gente aqui pra essa live, pra gente fazer esse negócio aqui bombar, certo? Que eu vou começar a falar dos alimentos agora. Já pegaram papel e caneta na mão aí pra anotar? Fez sentido tudo que eu falei até agora? Deu pra vocês abrir um pouquinho a mente de vocês como alimentação não é só o que comer, né? Mas que tem essas outras coisas que podem estar interferindo, às vezes até mais do que o alimento em si, né? Já vou falar, carboidratos interferem na enxaqueca? Interferem, vou falar. O café vou falar também. Café, labirintite, alguma relação? Vamos lá então. Então vamos começar a falar dos alimentos, tá? Os alimentos que a gente já tem uma comprovação maior de que eles são gatilhos. Aí vamos falar de gatilhos, são aqueles que fazem mal para a maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca, certo? É sim, glúten, cafeína, álcool, o glutamato monossódico, né, que é o tal do Ajinomoto, e todos os outros aditivos químicos, que são os corantes e os conservantes. Por isso, quanto mais fresco, melhor, né? E os adoçantes artificiais, aí principalmente aspartame, a gente tem bastante coisa falando de aspartame. Então, cuidado,
quem consome alimentos diet, né? Que normalmente eles são aí, procura um alimento diet para querer emagrecer, perder peso, melhorar da enxaqueca, mas esse alimento diet é adoçado com aspartame e isso não vai dar muito certo, tá bom? E aí, gente, essa dieta de eliminação que eu falei, já também tem muita pesquisa falando que os alimentos que você precisa eliminar da sua dieta, os alimentos que você tem intolerância ou alergia. Parece meio óbvio, né? Mas a reação imunológica que o nosso corpo faz, né? Quando a gente come uma coisa que a gente tem alergia, faz com que dispare a enxaqueca. E é aí que entram algumas coisas que pode fazer mal para você e pode não fazer mal para outro. Por exemplo, eu tenho alergia a kiwi, né? Eu não tinha, determinado momento da minha vida, meu intestino já estava mais danificado, comecei a ter. Se eu comer um kiwi, eu vou ter uma enxaqueca. Não significa que se você aí comer um kiwi, vai ter enxaqueca, certo? Tá? Então, assim, isso, a mesma coisa acontece com carne de porco, por exemplo, que foi uma das perguntas. Carne de porco pode? Né? A carne de porco, para algumas pessoas, ela é alergênica. Então, se para você tem problema com carne de porco, você precisa retirar, porque ela vai te causar enxaqueca. Ovo, a mesma coisa. Também perguntaram do ovo, tá? No geral, gente, o ovo é um ótimo alimento. É um alimento super completo. A gente não precisa temer ele. Essa coisa que falam do colesterol, tá? A gente não precisa ter medo do ovo. Mas o ovo, ele também tem um grande potencial alergênico. Então, tem muita gente que tem alergia a ovo. Se você tem alergia a ovo, você tem que tirar da sua dieta. Ou alguma intolerância a ovo. Intolerância à lactose, a mesma coisa. Você tem intolerância à lactose, você retire a lactose da sua dieta. Onde está a lactose? No leite e nos derivados de leite, tá bom? Sim, Elisa, alergia da enxaqueca? Dá sim. Mas não é a alergia, né? É a reação do nosso sistema imune. O nosso sistema imune, ele inflama para tentar combater esses alimentos que são alergênicos pra gente. E essa inflamação, né, que causa a inflamação do cérebro. Vamos lembrar sempre que de uma maneira assim bem simples da gente falar, enxaqueca é inflamação no cérebro. E tudo que causar uma inflamação no nosso corpo, principalmente no nosso intestino, vai levar a essa inflamação do cérebro, que é a enxaqueca, tá bom? Cris tá perguntando qual é o meu Instagram. Doutora Mônica Madeira, tudo junto, tá? DRA Mônica Madeira. No Face tá travando um pouco, né? No Insta tá bom. Não tá travando aqui no Insta, né, gente? O Face sempre trava um pouquinho, não sei porquê, gente. Tá? Ai, Neide, eu vou guardar essa pergunta sua pro final, Neide. Perguntou se fazer sexo da enxaqueca. Então, vamos lá, gente. Começar a falar do café, né? Qual é o problema do café? Na sua maior parte, a cafeína, né? A cafeína, ela é um estimulante, né? E tudo que é estimulante do sistema nervoso central é, sim, um desencadeante da enxaqueca. Vamos lembrar que o cérebro de quem tem enxaqueca já é hiperestimulado, né? Por isso que ele dispara qualquer mínima coisinha. Então, tudo que for estimulante é ruim para o nosso cérebro. É por isso que o glutamato monossódico também faz mal, porque ele é um pouco estimulante. Então, aonde está a cafeína? Acontece que a cafeína não está só no café. Cafeína também está nos refrigerantes, perguntaram de refrigerante. E aí o problema do refrigerante não é só a cafeína, mas é também o açúcar que tem, né? Que o açúcar também tem esse potencial de causar enxaqueca na gente muito grande. E tem muito açúcar no refri, tá? Então, é aquilo, moderação. Vai consumir pouco. Não é para tomar todo dia, né? Uma vez ou outra, quando você for tomar, toma pouco. E observa qual é a sua tolerância ali ao refrigerante ou ao café, né? Energéticos também tem. Chá preto, chá mate, chá verde, tem cafeína também.
E esses chás para emagrecer, essas coisas que você toma para acelerar o metabolismo, normalmente vai cafeína. Então a gente tem que estar atento a isso. Então a cafeína não tá só no café. Também tá presente a cafeína em muitos remédios, né? Ontem alguém me mandou uma mensagem perguntando aqui do Cefalive, falou que tava viciada, né, no Cefalive, e Cefalive tem cafeína. Então, a cafeína ela tem esse potencial de causar vício, é um dos agravantes. Por isso que é difícil a gente falar de moderação quando a gente fala de café, né? Porque você começa a tomar um cafezinho, aí no outro dia você já quer 2, depois 3, e aí depois na hora de retirar, você tem sintomas sim de abstinência. E esses sintomas de abstinência incluem dor de cabeça. Então, quem perguntou, tem gente assim, o café a curto prazo, ele pode melhorar a sua dor. Ele dá uma sensação, porque ele libera alguns hormônios, não é? Que fazem a gente sentir um bem-estar. Nesse momento, pode parecer que ela melhorou a sua enxaqueca, mas a longo prazo, o café te deixa mais sensível às dores. Então, ele vai fazer você ter uma percepção de dor maior, as suas dores sejam mais intensas, só que você não vai relacionar isso ao café que você acabou de tomar, né? Então, assim, é perigoso. Precisa, sim, retirar o café da dieta. O café entra nesse parâmetro de moderação, tá? E aí, a forma como a gente faz o café, também influencia, né? Porque o café, quanto mais tempo ele fica em contato com a água, mais ele solta cafeína. Então, se você gosta de um café, quer tomar um café de vez em quando, opte pelo café expresso, porque ele vai ter menos teor de cafeína, tá? Então, ela vai ter menos cafeína. O café descafeinado também pode ser uma boa opção, mas não é para você substituir o café por descafeinado e tomar 8 xícaras no dia. Porque o café, ele contém mais de 200 substâncias ativas, bioativas nele. Então, tem outras substâncias que tem no café que são estimulantes e que não é a cafeína. Então, o café descafeinado, ele não vai ter tanta cafeína, mas ele vai continuar tendo essas outras substâncias, tá bom? Então, fica aí. Café é isso. Moderação, diminua o máximo que você conseguir, diminua aos poucos, tá? E essa sensação de que ele melhora é falsa. Ele pode melhorar um pouquinho na hora, mas ele causa vício e ele piora a longo prazo a sua enxaqueca. Aqui, já aproveitando a pergunta, chocolate é o meu maior vilão. Chocolate, gente, também tem cafeína. O cacau tem cafeína. Por isso que eu falo, eu passei uma receita de chocolate. Vocês viram essa receita de chocolate? A receita de chocolate que eu postei aqui, se vocês não viram, volta lá pra fazer porque é muito boa. Mas mesmo aquela receita precisa ser consumida com moderação, né? Por quê? O cacau, ele é muito bom, ele contém magnésio. Ele tem muitas... o magnésio, né, que hoje a gente usa como suplemento pra enxaqueca, funciona muito. O cacau é riquíssimo em magnésio, mas ele tem cafeína também. Então, a gente vai consumir, mas vai consumir com moderação, mesmo um chocolate saudável. E o maior problema do chocolate não é o cacau. O problema do chocolate são que a maioria desses chocolates que a gente encontra no supermercado, eles têm muitos ingredientes, né? Chocolate deveria ser cacau e açúcar e só. Mas aí tem lecitina de soja, gordura vegetal hidrogenada, conservante, aromatizante, açúcar de monte, e é isso que faz mal no chocolate. Então, procure como que você vai comer um chocolate. Com moderação, um chocolate ali 70% para mais, mas sempre olha no rótulo, gente, né? Quanto mais industrializado for, pior vai ser para você. Então, quanto mais ingredientes tiver lá no rótulo, pior vai ser para você, tá? Então, procure um chocolate mais artesanal. Vai ser mais caro? Vai, porque ele vai ter uma matéria mais cacau, e o cacau é caro, né? Os outros chocolates é que são muito baratos, né? Então, vamos lá. Cris não viu a receita? Entra lá depois que acabar a live e veja, tá bom? A receita, porque é muito legal. É muito boa. Deixa eu ver mais o que eu falei aqui. Ah, sim.
Aí, quem toma café, gente, o hábito de tomar café também pode interferir no sono, e isso é verdade. Então, quem toma, mesmo com moderação, tentar não tomar café muito perto da hora de dormir. Na verdade, a hora principal de parar de tomar café é 6 horas antes do horário de você ir dormir, porque ele interfere. Você às vezes pode achar que não interfere, mas ele interfere. Ele impede que você entre num sono mais profundo e descanse, tá? Além de quem é ansioso, evite ao máximo, tá? Quem falou aqui que tem problema de dormir, evita o café, mesmo durante o dia, tá bom? Álcool, veneno, gente. Temos sim que diminuir ao máximo. E álcool é outra coisa que depende do organismo de cada um. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível, tá? Então você precisa ter essa percepção, fazer o diário de dor, o diário alimentar, para saber o quanto que o álcool te influencia. Aí no álcool a gente tem a questão dos vinhos, né? O vinho, em específico, ele tem outro componente, que é a tiramina, e alguns, como champanhe, tem histamina até, que eles atrapalham mais ainda a questão da enxaqueca. Então, assim, além de ter um teor alcoólico, ainda tem esses ingredientes, esses componentes que vão atrapalhar na sua enxaqueca. Então, evite vinho. Se você for tomar um álcool, né? Considere ali também o contexto. Às vezes você vai tomar álcool num churrasco e aí você está cheia de excessos, lembra? Evitar excessos. Então você toma uma caipirinha, toma 2, toma 3. A caipirinha, por exemplo, em si tem açúcar, então não é só o álcool, o açúcar também vai ter um teor calórico grande que vai influenciar na sua crise. Então tem que fazer melhores escolhas, né? A cerveja não indico, porque tem glúten, né? E também tem um alto teor calórico, tá bom? Os destilados costumam ser menos pior, tá? Tipo vodka, gin, tá? Do que os fermentados como o vinho, o saquê, tá bom? E aí também tem a questão de álcool, não tomar o álcool, né? Perto da hora de dormir. Pare de tomar álcool 3 horas antes de dormir, porque o álcool parece que ele ajuda a dormir, porque você fica meio sonolento, você fala, agora eu vou dormir gostoso. Ele te ajuda a induzir esse primeiro sono, mas ele atrapalha você entrar num sono mais profundo, que é o sono reparador, tá? Então, ele vai atrapalhar no seu sono. A estratégia de usar álcool para dormir definitivamente não é uma boa estratégia, tá bom? Além de que, se você começa a fazer isso, depois de um tempo você tem um problema de vício, você começa a ter problemas físicos, né? E sociais, por conta do abuso do álcool, tá? Glutamato monossódico, o shoyu, tá? A maioria dos shoyus, temperos industrializados que me perguntaram, né? De caldo de galinha, essas coisas, tabletinho, tempero pronto, todos os temperos prontos, maioria tem glutamato, tá, gente? Então, o glutamato, ele é esse estimulante, a gente precisa ler rótulo para saber se tem. Às vezes o glutamato tá num pão, num salgadinho, num biscoito, tá em outras coisas. Sempre temos que ler o rótulo. Por isso, quanto mais fresco, melhor. Porque normalmente a indústria coloca, porque ele é o tal do realçador de sabor. É aquilo que vai fazer você viciar no produto e fazer comprar mais aquele produto. Então, sempre tá lá o danado do glutamato. E para quem gosta do shoyu, para comer comida japonesa, chinesa, existe uma opção que chama coco aminos, né? É o shoyu de coco, que tem um sabor bem parecido. Hoje já é mais fácil de encontrar em lojas de produtos naturais e é uma boa opção para você substituir, tá bom? Glúten, gente. Glúten. Alguém me perguntou, farinha de trigo pode ser integral ou nenhuma? Num geral, nenhuma. É outra coisa. O glúten, ele faz mal para muita gente, né? E é o pequeno veneninho que a gente consome todo dia e não sabe, né? Você não percebe o mal que ele faz porque você tá consumindo um pouco dele todo dia.
E para quem tem enxaqueca especificamente, são pessoas que estão mais predispostas a terem problemas de síndrome do intestino irritável, né? Doenças autoimunes que estão relacionadas com a saúde do intestino. E o glúten, ele afrouxa a barreira intestinal, ele deixa passar proteínas não ainda digeridas para fora, né? Do trato gastrointestinal para a nossa corrente sanguínea. Isso causa as alergias, então às vezes você pode ficar mais sensível e ter alergias que você não tinha antes. Isso causa maior intolerância ao arroz, o feijão, a aveia, os outros grãos. Então, a gente precisa consumir o menos possível. E aonde é que está o glúten? Está na farinha. Farinha de trigo, centeio na cevada, por isso que tem na cerveja. A farinha de trigo tanto faz, então, se ela é integral ou não, tá bom? E aí, o problema do glúten é que é uma proteína que a gente não digere muito bem, ele aumenta essa permeabilidade intestinal. Tem gente que é mais predisposto a isso, faz mais mal para algumas pessoas, para outras não, tá? E aí, a aveia, muitas vezes para quem faz mal o glúten, a aveia também faz. Não só porque a nossa aveia está contaminada com glúten aqui no Brasil, mas porque a proteína da aveia, a avenina, ela tem uma estrutura molecular muito parecida com a do glúten e às vezes o nosso corpo entende uma coisa pela outra e dá a mesma reação, tá bom? E aonde é que tá o glúten? Tá no pão, no macarrão. O pessoal me perguntou de massas, né? Então tá aí nas massas. Tá no bolo, né? Tá em tudo que vai a farinha de trigo. Então, consumir menos possível. Também porque, gente, esses produtos, eles são açúcar. Farinha de trigo, tudo que é feito com farinha de trigo, depois que digere, vira glicose igual açúcar. Então, a gente precisa, quem tem enxaqueca, evitar o consumo exagerado dos carboidratos, principalmente os farináceos brancos. Por isso que também tanto faz se você substituir toda a farinha de trigo por farinha sem glúten, você vai continuar sofrendo com esse fato das farinhas virarem glicose depois da digestão, tá bom? Então, assim, as outras farinhas sem glúten, elas são normalmente feitas de grãos, que é milho ou arroz, que também podem dar problema de digestão para quem tem alguma sensibilidade intestinal, tá? Então, consumo menos possível, tá bom? Leite e derivados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Farinha de quibe faz mal também? Sim, Neide. A farinha de quibe, ela é um trigo, né? Só que não é o trigo moído, é o trigo em grão, né? É o trigo mais bruto, assim, tá? Como se chama o teste para saber se estou com intolerância a algum alimento? Tem alguns testes de intolerância, mas o melhor, Ângela, a melhor forma é você fazer um diário, tá? É a melhor forma. Porque esses testes testam um monte de alimento, mas eles não são ainda muito confiáveis e eles podem te dar um resultado que mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Porque vai vir intolerâncias lá, assim, que você vai ficar sem opção do que comer, muitas vezes, sabe? A sua percepção do que faz mal pra você é mais eficiente. Por isso eu insisto, gente, façam um diário. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês o meu diário, o diário que eu passo para os meus clientes. Vocês só podem mandar para mim no WhatsApp ou uma mensagem aqui. Pessoal do Face, eu coloquei um botãozinho na minha página que me leva direto pro WhatsApp. E no Insta também. No link da minha bio agora tem lá, eu coloquei o WhatsApp. Você pode mandar, a mensagem vai direto pra mim lá no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver. Então, o leite e derivados é a mesma coisa. Tem gente que tem intolerância à lactose tem que tirar. Eu vou correr um pouquinho pra dar tempo de falar tudo, tá, gente? Mas tem gente que tem intolerância à proteína do leite também, porque a proteína do leite, quem tá com o intestino ruim, quem tem a síndrome de intestino irritável ou a síndrome de supercrescimento bacteriano no intestino, vai
sentir mais essa má digestão da proteína do leite. Então, não tem nada a ver com a lactose. A lactose é o açúcar do leite. A proteína do leite, que é a caseína, pode fazer mal também para muita gente. É a mesma coisa, gente. Consuma com moderação, tá bom? E quais consumir, né? Quais alimentos lácteos consumir? De preferência, quanto mais fresco, melhor. Então, é aquele leite de saquinho, de preferência que tá lá na geladeira, no supermercado, não é o que tá dentro da caixinha, né? Que aquilo lá tem um monte de conservante, já passou por um monte de processo químico, e esses processos de industrialização, eles retiram todo o potencial nutritivo daquele alimento, tá? Então, se for consumir leite, o leite do saquinho integral que tá lá na geladeira, tá bom? Iogurte, isso vale para iogurte também. Iogurte tem que ser leite coalhada só. Então você pega o rótulo, tem que olhar o rótulo. Quanto mais ingrediente tiver, pior vai ser. Danoninho, essas coisas esquece, porque também tem muito açúcar, muito conservante, corante, e aquilo é um combo de coisas que podem influenciar aí para você ter mais crise, tá? Requeijão é a mesma coisa. Tem aqueles requeijão que tem um monte de coisa, menos leite, né? É amido, é um leite engrossado com farinha, né? Não tem nada de bom. Para quem tem ainda algumas síndromes intestinais, quem tem muita candidíase, por exemplo, precisa evitar, e principalmente os fermentados. Então, se a gente vai falar de arroz, feijão, coisas que fermentam também, precisa evitar mais. Então, por isso que eu falei, depende da sua necessidade de saúde. Você tem que saber quais são as suas necessidades de saúde para você poder pensar, né, dessas coisas que eu tô falando, se podem te influenciar ou não. Por exemplo, tá? Em temperos. Algumas pessoas me perguntaram do alho e da cebola, porque já ouviu falar que alho e cebola pode dar enxaqueca. O alho e a cebola, no geral, não dá problema. Inclusive, o alho é muito bom, né? Ele tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Mas, se a pessoa tem essa síndrome, que as bactérias, leveduras do seu intestino se reproduzem demais, causam essa SIBO, que chama essa síndrome, ele vai te fazer mal. Você precisa evitar. Então, se você tem essa síndrome, você come a cebola, né, o alho, e aí você dispara uma reação alérgica no seu corpo, isso vai desencadear uma enxaqueca em você, entendeu? Então, a gente precisa entender quais são as suas necessidades de saúde, tá bom? Já falando dos temperos, né, quanto mais fresco, melhor. Por exemplo, salsinha de preferência, o maço da salsinha fresca, né? Quando não puder fresco, os desidratados, né? Tem muita coisa desidratada que a gente encontra, não tem problema, né? O problema é quando isso se mistura naquelas tabletinhos, ou uma mistura que às vezes a gente tem que tomar cuidado com esses que vende a granel por peso, porque muitas vezes ali tá misturado, tem fubá, tem farinha, né? Às vezes você compra lá, não sabe, porque aquilo não tem rótulo, né? Você comprou por quilo. E aí tem muita gente que fala, eu coloco a cúrcuma na comida e engrosso o caldo. É porque essa cúrcuma tá misturada provavelmente com fubá, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa hora, né? Preferir os temperos que tem rótulo, que a gente sabe a procedência, de onde veio, confia, sabe que não tem mistura. Os que tem rótulo, vai estar escrito se tem o glutamato ou não. O que tiver, você não usa, tá bom? No geral, os temperos são muito bons. A gente pode usar e abusar deles. E algumas pessoas me perguntaram do sal, né? Qual o problema do sal, né? Eu compro sal rosa, sal do Himalaia, sal não sei da onde, sal negro, sal cinza. No geral, gente, esses sais que são de rocha, que a gente fala, né, o sal do Himalaia, o rosa, o cinza, eles têm um teor nutricional um pouquinho melhor do que o sal branco. Mas a gente não vai tirar a nossa nutrição do sal, a gente usa ele só como tempero. Então a gente não vai depender dessa teor nutricional melhor do sal rosa pra gente se alimentar. O que a gente tem é que tentar comprar o sal marinho
mas de preferência não refinado, não pozinho branco, porque o processo industrial de refinar e clarificar ali aquele sal, deixar ele mais branquinho, branquear, né, clarificar, né? Usa-se alguns produtos químicos que podem ser ruins pra gente. Como eu sugiro fazer, você compra o sal grosso, aquele de churrasco. No Brasil, hoje, todo sal tem que ser iodado, então até esse sal rosa tem que ser iodado. Para quem tem problema de tireoide, infelizmente, o ideal seria sem iodo, né? Mas, então a gente compra o sal grosso e bate no liquidificador. Ou você usa um moedor, né? E moe ele na hora, tá? Então, o sal é isso. Bate no liquidificador e usa ele. Você refina ele em casa, tá bom? Orégano, pode usar orégano. Tomilho, pode usar alecrim, é ótimo pra dor, né? Hortelã é ótimo pra dor. Coentro é ótimo pra dor, né? A pimenta é ótimo pra dor. Pimenta do reino. Ou a pimenta fresca, mais a pimenta fresca para quem tem sensibilidade intestinal vai fazer mal, quem tem úlcera vai fazer mal, então a gente precisa saber, por isso que eu falo, né, de entender a sua necessidade de saúde, né? Arroz e feijão, vamos lá, que temos 10 minutinhos aí. Arroz e feijão, gente. Arroz e feijão, famosos na nossa mesa, também são alimentos que a gente deve consumir menos. Lembra? Moderação. Um dos nossos lemas principais hoje, moderação, tá? Talvez você não perceba o efeito deles no seu corpo, porque você come todo dia. E às vezes você acha que aquele efeito de ter gases, de ficar estufada, a barriga fica parecendo que você tá grávida, você já acha que aquilo é normal, mas não é, tá? Então, porque são alimentos que fermentam, e fermenta mesmo, tá? Então, todas as leguminosas e os cereais fazem isso, porque eles têm antinutrientes, que eles são sementes, eles foram feitos para ser plantados e nascidos, basicamente não foram feitos para ser comido. Então, esses antinutrientes são toxinas que quando entram no nosso corpo, disparam o nosso sistema imunológico e isso pode sim causar uma sensibilidade aí para quem tem enxaqueca. Tá bom? Então, são substâncias que são inflamatórias e a gente precisa eliminar o máximo de coisas que são inflamatórias para não causar inflamação no nosso cérebro, certo? Que é a enxaqueca. Então, se você for consumir, tá bom? Deixar de molho. Eu aconselho 24 horas, trocando a água de 6 em 6 horas e colocando um vinagre nessa água, tá bom? Ou um vinagre, ou um soro de iogurte, ou água de kefir, porque vai ter essas leveduras que vai ajudar a tirar esses antinutrientes do feijão ali. A melhor forma possível seria você deixar esse feijão germinar. E aí não só o feijão, tá, gente? Grão de bico, lentilha, tudo isso que é leguminosa, que nasce em vagem, tá bom? Então, a gente se deixar germinar é melhor, porque quando a gente deixa de molho, a gente tira esses antinutrientes um pouco. Não garante que a gente tire tudo e não garante que esse pouco que ficou não vai te fazer mal. Eu, por exemplo, sou super sensível, não adianta eu deixar o feijão 5 dias de molho que eu vou passar mal quando eu comer, tá? Então, é isso, diminua a quantidade e atenção ao seu corpo, tá bom? As respostas do seu corpo. E aí, né, acho que envolve também, uma coisa que envolve muito a nossa alimentação é o nosso planejamento da nossa rotina. Falando do feijão, né? Tem que deixar 24 horas de molho? Como eu vou organizar isso dentro da minha rotina, né? Tem que deixar 24 horas de molho? Nossa, então eu tenho que planejar fazer o feijão 2 dias antes, sei lá, né? Então, envolve isso também. Envolve se você cozinha, se você não cozinha, se quem vai cozinhar para você vai fazer isso ou não. Então, envolve diversas coisas, né? Que não só são relacionadas ao alimento, tá bom? Então, quando você vai comer, provavelmente fora, a pessoa no restaurante não faz esse processo, tá bom? Obrigada, gente, obrigada. Então, nossa, eu tenho 5 minutos para terminar. Vamos falar das gorduras, então, tá bom? No geral, muita gente perguntou da gordura. Para cozinhar, gente, banha ou óleo de coco?
são as duas gorduras que suportam uma temperatura alta sem mudar a sua estrutura e sem virar tóxica para você. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, esquece, tá? Eles são tóxicos, principalmente o de soja, e quando esquenta, ele vai sim causar uma enxaqueca para você, tá? Então, prefira a banha e o óleo de coco para cozinhar, para fritar, para refogar, tá? O dendê também pode ser usado. A manteiga, ela queima, se você aquece ela muito. E o azeite, a melhor forma é você usar ele para finalizar o prato. O azeite extra virgem, ele não vai perder as propriedades antioxidantes dele se você usar ele fresco. Se você esquentar ele vai perder um pouco dessas propriedades antioxidantes, mas não vai virar tóxico como um óleo de soja, tá? Mas prefira usar o azeite para finalizar o seu prato no fim, fresco, né? E na hora de você fazer o refogado, você usa a banha ou o óleo de coco. Óleo de coco fica melhor para algumas receitas, né? Não fica muito bom no salgado, às vezes, porque fica a gosto e algumas pessoas não gostam, né? Assim como a banha também não fica muito bom em receitas doces. Então, eu prefiro óleo de coco nas receitas doces e a banha na salgada, tá? E aí, a banha fresca também, gente. Não é banha industrializada, hidrogenada que tem no supermercado, tá? Então, lembra dos nossos lemas. Quanto mais fresco, melhor, e moderação, tá? Tentar evitar fritar coisas em imersão, né? Mergulhadas no óleo. Use air fryer, né? A fritadeira a ar é uma ótima pedida aí para vocês. Dá para fazer o torresmo na fritadeira a ar sem você ter problema. Dá para fazer frango a passarinho, porque já tem gordura suficiente na pele do frango. Você não precisa de mais gordura para mergulhar ele no óleo, enfim, tá bom? É uma boa pedida. Eu sempre indico, eu uso muito a fritadeira a ar, tá? Então, gente, nossa, falei um tanto de coisa. Sempre vai ter muita coisa pra gente falar quando o assunto é alimentação, né? E interessa muita gente, porque afinal de contas a gente come várias vezes no dia, né? Mas quero saber se ficou claro pra vocês, ó, Giló, melhor ou pior a enxaqueca? Então, Genilda, esse tipo de pergunta é que é difícil a gente responder e eu quero que vocês abram a mente de vocês pra isso. Não existe muito certo e errado, tá? Então, Giló pode ser, como disse o Lucrécio lá, pode ser um veneno amargo para você e para outros pode ser um alimento, tá? Então, tenha isso em mente. Se você comer Giló e perceber que para você te faz mal, não coma, entendeu? Faça um diário. Vou refazer o meu convite, que se alguém quiser o diário para vocês fazerem, é muito importante, é muito interessante. Vocês podem ir fazendo, inclusive vocês não precisam ir a uma consulta a algum profissional para depois fazer isso. Se você fizer antes, você já vai ter mais informação para levar lá pro seu médico quando você for na consulta ou no seu nutricionista, tá? Você é que tem que deter o conhecimento sobre você, né? Sobre o que te afeta ou não. Não vai ser um médico, não vai ser alguém, né? Um outro profissional da saúde que vai te dizer exatamente o que pode ou não pode para você, tá bom? Então, gente, eu vou colocar hoje, vou fazer um post hoje explicando como é o meu tratamento, assim, as bases, os pilares do meu tratamento, para vocês entenderem que não é só a alimentação, tá? Então, o meu tratamento, que envolve um acompanhamento, uma mudança de estilo de vida, não é só a alimentação, envolve sono, aspectos emocionais, né, aspectos de relacionamento e esse autoconhecimento que eu tô falando hoje, tá bom? Gente, manda mensagem pra mim no WhatsApp, entra no meu link da bio, porque aqui no Insta vai sumir essas mensagens que vocês me mandaram, infelizmente, né? Então, do Face eu ainda consigo ver quem me mandou mensagem do eu quero, aqui no Insta não consigo. Então, manda mensagem pra mim no particular ou no WhatsApp, tá bom? Então, lembre, gente, quanto mais fresco, melhor, moderação, certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Tô recebendo a mensagem que em 1 minuto vou ser derrubada. Eu vou deixar salva, assim, essa live aqui. Mande para as amigas enxaquecosas, que você sabe que vai se beneficiar dessa live, dessas informações.
Desculpa se eu não consegui responder tudo. Manda mensagem para mim lá no WhatsApp para eu responder alguma coisa que passou. Porque vocês viram que era muita coisa, ainda faltou. Ó, tem um monte de coisa anotada, faltou eu falar, tá? Então me manda mensagem, porque é sempre bom interagir com vocês e saber o que vocês precisam, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez, pelo tempo de vocês. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau, gente!